Já imaginou ter o dobro de engajamento com metade do esforço? Agora isso é possível com a inteligência artificial do Reportei. Então vem aqui comigo pro computador que eu vou te mostrar na prática como é que isso vai salvar a sua vida daqui pra frente. A gente está dentro do módulo de inteligência artificial do Reportei, chamado Reportei AI. E aqui a gente tem a opção de gerar um relatório com inteligência artificial e alguns assistentes, como gestão de tráfego pago, Instagram e automações. Então agora eu vou te mostrar o assistente do Instagram. E dentro do assistente do Instagram a gente pode configurar um novo insight, ou seja, uma nova forma da inteligência artificial nos ajudar a entender como que a gente pode melhorar nosso engajamento e melhorar nossa conta de Instagram. Aqui eu seleciono uma das integrações que eu tenho, no caso a do próprio Reportei. Eu posso selecionar um período de análise, ou seja, qual que é o período de análise de publicações e de métricas que eu quero que a inteligência artificial analise. Então aqui eu posso botar os últimos 30 dias, os últimos 15 dias, o último mês, o último trimestre, ou até mesmo um período personalizado. Então eu posso, por exemplo, escolher um mês do último trimestre, por exemplo, né? Então vamos botar aqui desde julho até setembro desse ano para a gente analisar um trimestre inteiro de publicações, de métricas e desempenho. E por fim, eu posso escolher aqui qual que é o meu objetivo ao fazer essa análise de inteligência artificial. Eu posso ou aumentar a percepção de marca ou como aumentar o meu engajamento, que é o objetivo aqui desse vídeo. Então eu seleciono aqui como que eu aumento o engajamento da minha conta baseado nas métricas e resultados que eu obtive nos últimos 3 meses. Então vou colocar aqui para gerar um insight e aí agora a inteligência artificial vai começar a pensar, né? A gente vai coletar todas essas métricas, trazer essas informações para a IA e a IA, a partir aqui dos nossos algoritmos, vai conseguir te trazer informações. Por exemplo, quais foram as melhores postagens, quais tipos de postagens funcionaram melhor, qual tipo de conteúdo engajou melhor com a sua audiência, o que você pode testar e fazer de forma diferente para realmente ter mais resultado. Então vamos dar uma olhada aqui na análise que a IA trouxe para a gente. Então aqui eu tenho o que a gente solicitou para a inteligência artificial do assistente do Reportei e já tenho a resposta que ele trouxe para a gente. Então a gente consegue ver que aqui ele traz para a gente que a postagem que teve a melhor performance foi essa que fala sobre entender e analisar métricas que faz diferença para o crescimento. Então ela teve um total de 157 em engajamento orgânico, o que é uma soma de likes, comentários e salvamentos, e num período bastante curto em relação às outras postagens que a gente fez. Em contrapartida, ela traz também que o post com a pior performance foi uma que falava sobre algumas novidades do Reportei e tudo mais, que já foi postada há bastante tempo, mas ela teve um baixo engajamento. Poucas pessoas interagiram com essa postagem, realmente engajaram e tiveram algum tipo de relacionamento ali com a marca a partir dessa publicação. Então aqui a IA já traz que o resultado desse engajamento diferente pode ter sido o tema abordado ou alguma coisa referente ao público mesmo que não estava pronto para receber esse tipo de conteúdo. Já que no segundo parágrafo dessa análise que a IA trouxe para a gente, ele fala que os posts mais atuais, que trazem temas mais atuais, estão trazendo um engajamento melhor e até fala que os reels e posts de carrossel estão com um engajamento mais alto do que as outras publicações que a gente tem aqui. E provavelmente pode ser pela natureza de consumo das redes sociais atualmente ou até mesmo porque a gente construiu postagens melhores nesses dois formatos. Aqui, nesse segundo parágrafo, ainda traz algumas sugestões um pouco mais genéricas do que a gente pode fazer para testar, como o uso de hashtags, padronização da chamada para ação ou reforçar a interação com a própria audiência, né? Pedindo para que compartilhe, para que comente, para que mande para um amigo e tudo mais. O que realmente faz sentido. Quando você coloca um CTA na publicação, a chance da pessoa agir em relação àquele conteúdo aumenta, porque faz parte da conversa e do relacionamento que você está construindo com aquela pessoa. Por fim, a IA traz para a gente uma visão geral do que ela trouxe, né? Do resultado. Ela fala para a gente manter o uso de rios e carrosséis, fala para a gente ter uma periodicidade constante na hora de publicar, não ter saltos longos e também encorajar ali a interação e perguntas e respostas com a audiência. Claro, fazer análises mais frequentes do conteúdo para identificar padrões e realmente entender o que está dando certo e o que está dando errado no espaço menor de tempo. Ou seja, você precisa analisar a publicação agora, ou seja, dessa semana, a da semana passada, para entender como é que sua audiência está evoluindo ao longo do tempo e como cada publicação está ajudando na criação desse relacionamento que você tem com essa audiência. O engajamento, no final das contas, é realmente a pessoa que está consumindo o seu conteúdo, entendendo e se identificando com aquela publicação. E aí ela tem a vontade de curtir, ou de comentar para trazer a opinião dela, ou de mandar para alguém para iniciar uma conversa e debater sobre o que está dando certo e o que está dando errado. Por isso que geralmente publicações que têm um tom mais que polariza a audiência tem muito engajamento, porque ali as pessoas ficam discutindo e tentando cada uma trazer a opinião delas para convencer uns aos outros. Isso acaba fazendo com que a sua postagem suba muito de engajamento, dado que ela virou o centro ali daquela conversa, daquela discussão que divide as pessoas. Eu te mostrei a primeira análise que essa IA dá, mas dá para conversar com ela. Aqui no Reportei a gente tem um chat em que você pode fazer perguntas de como melhorar o seu engajamento, como melhorar a sua estrutura de Instagram, realmente ter respostas úteis para melhorar seu engajamento com muito menos esforço do que realmente você ali olhando postagem por postagem. Mas antes de eu te mostrar isso, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo para garantir que você vai ser notificado quando tiver novos vídeos falando sobre como melhorar
melhorar seu engajamento no Instagram e crescer nas redes sociais. Então vamos lá. Aqui a gente tem a opção de mandar uma pergunta para essa IA aqui. E ela comentou que eu tive um bom post e um post que eu podia ter melhorado. Só que, apesar dela falar que eu tenho resultados bons com Reels e Carrossel, eu queria saber qual exatamente o tipo de postagem faz mais sentido para minha realidade. Então eu vou perguntar para ela aqui, qual o melhor tipo de postagem para que eu tenha melhor engajamento? E aí quando eu envio isso daqui para a IA, ela já tem todo o contexto da conversa anterior, ela já tem os dados dali dos últimos 3 meses do meu Instagram, da minha conta, e ela vai refletir sobre isso para trazer para cá. E aqui ela trouxe falando que, baseado nas análises que ela tem aqui, o melhor tipo de publicação são os Reels, em particular. Ela traz que é o Reel e o Carrossel, mas em particular o Reels, eles estão tendendo a atrair mais visualizações, né? Então ela traz aqui falando que os Reels, por conta do algoritmo do Instagram, tem maior potencial de viralização, porque o Reels é o formato que o Instagram atualmente está utilizando para expandir sua audiência, mostrando ali na aba explorar e testando com pessoas que não são seus seguidores. Agora eu estou fazendo uma pergunta, qual foi a minha postagem que teve o maior potencial? Vamos ver o que essa IA vai trazer para a gente, para entender se essa postagem pode nos trazer ali algum insight para melhorar o engajamento. E aqui, olha, ela trouxe a mesma publicação da análise anterior, que faz sentido, porque ela foi a melhor publicação que a gente fez. Ela teve 157 interações e ela está atribuindo isso ao público, a talvez o tema que a gente trouxe e falando que faz sentido a gente construir coisas a partir dessa mesma linha, né? Agora eu vou aqui liberar mais algumas mensagens, né, no chat pra gente e vou perguntar sugestões de publicação parecidas com essa. Bom, agora a gente está solicitando aqui para essa AI que ela gere pra gente mais postagens a partir dessa que teve um bom engajamento. E a ideia é que ela traga pra gente novas ideias de publicação. Então aqui ela trouxe uma postagem carrossel que tem o seguinte título: Como analisar suas métricas de redes sociais, 5 dicas práticas. Então ela trouxe aqui algumas ideias de como que essa postagem seria. Ela trouxe uma sugestão de post em Reels de erros comuns na análise de dados e como evitá-los, e também explicando por que é um vídeo curto, por que isso deveria ser um Reels, e ela trouxe uma imagem que seria um infográfico, alguma coisa assim, falando como aumentar as conversões através de métricas, o que é preciso saber. E ela também está explicando o motivo pelo qual a gente faria essa construção de publicação. Quando você olha para a postagem que ela falou, que a gente teve bastante engajamento, a postagem ela falava sobre como entender métricas faz diferença para crescer. E quando a gente vê a sugestão que ela trouxe, todas as 3 sugestões são como utilizar métricas para crescer, porque faz sentido, porque engajou com o usuário. E ela também traz aqui a sugestão de um carrossel, de um Reels e de uma postagem de infográfico. E por que ela traz essas 3, apesar do Reels ser o tipo que tem mais potencial? Porque os meus seguidores, eu tenho pessoas que preferem Reels, eu tenho pessoas que preferem carrossel e eu tenho pessoas que preferem foto. Apesar do Reels ser o algoritmo que atualmente o Instagram está valorizando mais para expandir base, eu preciso engajar com a minha base. Quem está na minha base, ela já tem ali um tipo de predisposição a gostar mais de um tipo de conteúdo do que de outro. Então, ter engajamento grande com pessoas novas, o Reels provavelmente é o que faz mais sentido. Mas para eu ter engajamento com quem já me segue, eu preciso testar formatos diferentes. Apesar do Reels geralmente ter uma performance melhor, eu tenho que testar e garantir que a minha base está sempre sendo exposta a tipo de conteúdo que faz sentido para ela. Tanto que aqui ele sugere 3 tipos de postagem interessantes para a gente replicar. Todas têm ali uma similaridade no assunto, dado que foi esse assunto que performou bem ali nesses últimos 3 meses. Então percebe como o uso do Reportei AI aqui no assistente consegue te trazer insights, até gerar novas publicações para você a partir do que deu certo, que deu errado, e como você consegue realmente ganhar mais velocidade e construir novas coisas com muito menos tempo e muito menos esforço. Pensa que a gente em poucos minutos conseguiu descobrir qual foi a melhor postagem, qual foi a pior postagem, qual tipo de formato faz mais sentido, e ainda teve 3 ideias de novos posts em formatos diferentes que estão associados ao que mais performou nos últimos 3 meses. Isso você gastaria tranquilamente, mas muito mais tempo olhando dentro do próprio Instagram, procurando qual foi a melhor postagem, tentando entender qual é o melhor formato. E aqui com o Reportei AI é basicamente alguns cliques, conversar com a AI e fazer boas perguntas, que a gente já tem aqui insights muito interessantes de como prosseguir com nossa conta de Instagram. Se você quer aumentar o engajamento do seu Instagram, já ficou claro que o Reportei AI é a melhor ferramenta para que você utilize no dia a dia para trocar ideia e realmente avançar. Para você ter acesso a essa ferramenta, você pode fazer um teste gratuito no Reportei e caso goste, caso queira prosseguir aí utilizando os assistentes, basta contratar um plano do Reportei que tem Reportei AI completo, ou seja, que você vai ter ali acesso a todas as funcionalidades do assistente. Todos os planos do Reportei você já vai ter acesso a alguma coisa de inteligência artificial. Você vai poder gerar uma análise num relatório, você vai poder ter ali o primeiro contato com o assistente, mas os planos que tem Reportei AI completo permitem que você realmente interaja e faça as perguntas com o assistente, que você acesse períodos personalizados, períodos maiores ali para fazer análises mais profundas usando inteligência artificial. Então, se você quiser ter mais clareza disso, fazer o teste, aqui a gente vai deixar na descrição o link para você prosseguir e realmente utilizar a Reportei AI com a sua conta para você ver esses insights na prática, para você ganhar aí mais engajamento, metade
do tempo e metade do esforço. E para facilitar você saber qual pergunta fazer para o Reporter AI, eu vou deixar um vídeo aqui que deixa muito claro qual é a métrica que mais importa nas redes sociais. Esse vídeo aqui ele é muito importante porque a gente debate realmente o fundamento e os princípios de uma rede social, e se você conhece os princípios e os fundamentos de uma rede social, você consegue fazer uma análise mais profunda e atingir seus resultados com muito mais velocidade. Um abraço e até o próximo vídeo.